O Fora Cunha começa a andar no Congresso. Depois de 8 adiamentos, finalmente o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de cassação do presidente da Casa, Eduardo Cunha. Foi uma votação apertada, 11 votos a 9. Os deputados, sob o comando de Cunha, ainda tentaram adiar mais uma vez, mas o relatório preliminar do deputado Marcos Rogério foi aprovado, dando início ao processo de cassação por quebra de decoro parlamentar. A decisão apresentada pelo relator anterior era pela admissibilidade. Esse relator também apresentou voto pela admissibilidade, portanto não há inovação. Nesse primeiro momento, não cabe ao relator manifestar as suas observações, se são pertinentes ou não as acusações. Cabe ao relator coletar os dados, coletar as provas, ouvir o depoimento daqueles que serão arrolados na condição de testemunha e representado e, a partir daí, formar juízo para um parecer consistente e à altura dos fatos apurados. A representação foi protocolada há mais de 2 meses. Eu estava determinado a votar esse processo. Nós não poderíamos entrar no recesso sem votar esse processo. Eduardo Cunha terá 10 dias úteis para apresentar a sua defesa por escrito. Ele é acusado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e de ter prestado falso testemunho quando depôs na CPI da Petrobras, negando ter contas secretas no exterior. A rede, junto com o PSOL, é autora da representação que hoje teve a sua admissibilidade acolhida. Nós cumprimentamos o relator pelo seu parecer. O fundamental é que agora o processo caminhe rápido nessa segunda fase e que o prazo de 60 dias dentro do Conselho de Ética seja cumprido. Olha, um grupo de 50 deputados do PT, PCdoB, Rede e PSOL protocolou agora à tarde uma carta aberta no Supremo Tribunal Federal pedindo o imediato afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. No documento, argumentam que a situação na Câmara tem sido de continuada anomalia, com protelações e manobras por parte de Eduardo Cunha e seus aliados. De acordo com os autores do documento, a presidência da Câmara tem sido exercida em benefício privado, já que Eduardo Cunha é suspeito dos crimes de corrupção, ocultação de bens e lavagem de dinheiro. Agentes da Polícia Federal realizaram buscas na manhã desta terça-feira na residência oficial do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em Brasília e também na casa e no escritório do deputado no Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva, Cunha afirmou que não há a menor hipótese de renunciar à presidência da Câmara e que foi escolhido para ser investigado por ser desafeto do governo. O deputado voltou a defender a saída do PMDB do governo. A nova fase da Operação Lava Jato atinge o núcleo político do PMDB, em especial o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, além do senador Renan Calheiros, o deputado Aníbal Gomes e os senadores Fernando Collor e Fernando Bezerra. A Polícia Federal cumpriu 53 mandados de busca e apreensão em vários estados brasileiros para evitar que provas importantes fossem destruídas pelos investigados. Entre os materiais apreendidos foram confiscados joias e dinheiro com a suspeita de que possam ter sido adquiridos ilegalmente. Todos os investigados tiveram celulares apreendidos. A busca na residência de Cunha foi autorizada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Cunha é acusado de cometer crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Nenhuma prisão foi realizada nessa etapa, chamada de catilinárias, referência a uma série de discursos do cônsul romano Cícero contra o senador Catilina, acusado de tentar derrubar a República. Nós conversamos com o cientista político Aldo Fornazieri sobre a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, diante deste cenário de cerco da Operação Lava Jato, que vem se fechando. Acompanhe. Evidentemente que a situação do Eduardo Cunha, ela se agravou no meio político. O fato dele ter o processo iniciado na Comissão de Ética encaminha a situação dele para a cassação, porque a cassação dele é do interesse tanto da parte governista quanto da oposição, principalmente do PSDB. Por que é do interesse também da oposição? Porque o PSDB avalia que com o Eduardo Cunha na frente do processo do impeachment, o processo do impeachment ele sofre uma série de restrições morais.
Então, é do interesse do PSDB, tanto que os deputados do PSDB na Comissão de Ética votaram pela continuidade do processo. E por parte do governo, por questões óbvias, porque o Eduardo Cunha se tornou inimigo número 1 do governo. Mas o quadro geral da crise política brasileira se agrava, principalmente com a operação da Polícia Federal. Por que se agrava? Em primeiro lugar, porque essa operação deixou estilhaços para todos os lados do PMDB, para todas as facções do PMDB, tanto aquelas que articulam o impeachment, como aquelas que apoiam o governo. E nesse sentido, o próprio governo teme que possa haver uma reação, até mesmo dos seus apoiadores, no sentido de uma unificação do PMDB, exatamente contra o governo, supondo que o governo tenha mexido algum cordão para desencadear essa operação da Polícia Federal. Então, o quadro que temos é um quadro de aumento das incertezas políticas, de agravamento da crise política e de uma indefinição completa do quadro. Quer dizer, nós temos que ter presença que agora se trata de uma guerra política. Todas as mesuras, todos os comedimentos, todos os pudores foram deixados de lado. E agora se trata de uma luta sem quartel e vence quem tiver a melhor estratégia nessa guerra